continuando o nosso devocional falando sobre quem foi Paulo, o que ele passou em prol da obra, vamos ler 2 Coríntios 11, 26, que é bem curtinho e diz assim: em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios. Então aqui mais uma vez Paulo colocando o que ele passava, né, as tribulações que ele passava em prol do ministério. E é importante a gente olhar para Paulo, né, como um exemplo vivo e claro de como nós devemos ser, né? Porque muitas vezes as pessoas olham Jesus, né, acham uma realidade distante, o que não deveria, né? Acham que Jesus era o Cristo, mas e Paulo? Que justificativa as pessoas têm de não seguir o que Paulo fez? De fazer muito mais, de fazer como Paulo fazia, né? Então por isso que eu disse que eu acho interessante analisar isso, porque para um cristão verdadeiro o exemplo de Cristo já bastaria. Mas Paulo aqui está mostrando, nessa semana inteira temos visto o quanto Paulo era determinado, o quanto Paulo sofreu por amor à obra, né? Sofreu realmente, como ele coloca aqui, em jornadas, porque a gente sabe que antigamente caminhar era algo muito comum. Então imagina só, gente, Paulo sofreu tudo aquilo que sofreu, como a gente leu lá, de a ponto de baterem nos pés, né, de machucar, mas ele não teve nenhuma sequela, porque, gente, caminhar desse jeito, só Deus mesmo para capacitar, né? Porque ele tinha sofrido torturas terríveis, mas nada, gente, eu tô ficando assim, admirada, maravilhada com o que Paulo fazia, né? Como ele era determinado, gente, assim, de uma forma que acredito que a gente tem que buscar muito para conseguir alcançar isso, porque, gente, nada parou ele, nada, nem ninguém, nem circunstâncias, nem prisão parou esse homem, porque ele tinha um único objetivo, que era fazer o ministério dele. E a gente tem que pegar isso para as nossas vidas, gente, a gente tem que ter essa mesma determinação. Hoje em dia, né, isso é tão fraco, o propósito, muitas vezes, né, você tem um propósito ali, tá firme, e no primeiro obstáculo, né, na primeira barreira, no primeiro empecilho que o diabo coloca, você desiste. Nós precisamos de mais cristãos desse jeito, precisamos de mais pessoas como Paulo aqui, que tinha esse objetivo, que custe o que custar, podia custar a própria vida, porque como ele disse, viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Então que a gente possa, porque como eu disse, a gente ainda não tá no ponto de entregar a própria vida, de sofrer esse tipo de tortura. Então, gente, o que nos falta realmente é buscar a Deus. O que nos falta é ter esse amor, é ter essa visão que Paulo tinha, que ele precisava cumprir a promessa, ele precisava lutar o bom combate, ele precisava salvar as vidas. E é isso que falta hoje em dia nos cristãos aqui. Falta essa determinação, esse amor. Não ache, gente, que as pessoas, as circunstâncias da vida, como eu disse ontem, tem que estar tudo perfeito para que você sirva a Deus, para que você acredite nele. São nesses momentos difíceis, nesses momentos que você está passando, né, é que você tem que se achegar a ele, porque ele é o único que vai poder te consolar, é o único que vai poder te dar um fôlego de vida, é o único que vai poder te animar, o único que vai poder te dar um propósito real. Porque como disse Martin Luther King, um homem sem propósito é um homem morto. Uma pessoa sem propósito, ela vive para quê? Então o nosso propósito é um propósito que vai nos garantir a vida eterna, que vai nos garantir algo muito mais além do que algo terreno. Então precisamos ter isso em mente, precisamos ter essa chama viva dentro de nós, precisamos ter esse primeiro amor, precisamos nos dispor, custe o que custar. Como eu disse, ainda não está custando nada para nós, está custando o quê? Uma amizade que deixa de ter, um pai que fica revoltado, um trabalho. Paulo, ele apostou a própria vida por amor a Cristo. Então vamos buscar isso, vamos ter essa consciência e fazer com que essa chama, que um dia, gente, essa chama, esse primeiro amor queimou dentro de todos nós, vamos reacender isso, vamos fazer com que o Espírito viva através de nós, para que possamos cumprir o propósito que Deus deu para cada um, que nós possamos lutar por isso, que nós possamos viver por isso e através disso, para que Cristo viva através de nós e faça através de nós, porque nós somos o quê? Pequenos cristos aqui na terra. Esse foi o devocional de hoje, gente. Vamos seguir o exemplo de Paulo, que tem mostrado aqui a determinação, o amor, a fé e a confiança acima de tudo.